e a todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos para esse evento que comemora ainda o Dia Internacional do Consumidor. Como a gente sabe, o Dia Internacional do Consumidor foi no dia 15 de março, mas nós decidimos, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, com o nosso programa de mestrado em Direito, aproveitar a vinda do professor Mário Frota. E aí a gente estendeu, em vez de fazer lá no mês de março, a gente estendeu para fazer esse momento, né, esse evento com vocês. E como a gente diz, né, nós temos vários projetos de extensão, o Produtor Mulher aqui, representado pela professora Josiane, comemorou o dia 8 de março, mas nós não fazemos isso só no dia 8 de março, no dia 15 de março, a gente faz isso o ano todo, defende consumidor, defende mulheres, questão do migra, questão do balcão da pessoa idosa, do Mediajur. Então, para nós, isso é muito tranquilo fazer em qualquer período, porque realmente nós não precisamos de uma data para fazer as nossas atividades e o nosso serviço, que é diário. Pessoal, ainda tem alguns assentos aqui e já está vindo cadeira para vocês poderem sentar, tá? A gente fiquem bem tranquilos aí. O Bernardo já está trazendo aqui algumas cadeiras. E esse evento foi assim, ele foi crescendo ao natural, né? Primeiro era uma palestra dentro da disciplina de Direito do Consumidor. Daí a gente foi se associando, né, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor. Daí o nosso mestrado também se associou e nós estamos fazendo a aula magna. Isso é bom, né? Isso é bom. Não, a coisa vai evoluindo e vai crescendo. Então, eu queria agradecer a presença dos nossos professores que estão aqui, vários dos nossos colegas professores que estão acompanhando, os nossos professores também do nosso mestrado, vários deles estão aqui prestigiando, outros não estão porque tem aula, né, nos camping ou aqui mesmo em Passo Fundo, as turmas que estão presentes junto conosco aqui, as autoridades que nos honram com a sua presença. Então, é essa a nossa realidade. Para nós é um dia especial, uma noite especial, porque o evento do consumidor e a aula magna do mestrado, nossos mestrandos também estão aqui conosco, né? E isso nos orgulha imensamente. Vou passar a palavra ao nosso presidente da Comissão do Consumidor, doutora Rafaela, e depois a professora Adriana, que é a nossa coordenadora do PPG. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui essa noite, mais um ano, em parceria com a UPF, com o Dr. Rogério, prestigiando esse grande nome no consumidor, que é o Dr. Mário Frota. Esse ano temos a alegria de tê-lo aqui conosco. Ano passado não foi possível, porém esse ano, graças ao esforço do professor Rogério e de toda a instituição, podemos prestigiar esse evento. Quero agradecer a todos e dizer que, em nome da Comissão de Consumidor, estamos extremamente felizes em participar desse evento e agradecer a presença. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rafaela. É muito bom contar com a presença da OAB, contar com a Comissão de Defesa do Consumidor. No segundo ano, como foi dito, né? No ano passado a gente não pôde contar com o professor Mário Frota de forma presencial e esse ano nos honra com a sua presença aqui. Professora Adriana, nossa coordenadora do nosso mestrado em Direito, a aula magna do mestrado, sempre um momento bastante significativo. Muitos dos nossos alunos que entraram na turma desse ano estão aqui presentes conosco, outros estão acompanhando, como os alunos que a gente tem do Mato Grosso, né, o pessoal do Mato Grosso, né, está acompanhando na transmissão online. Enfim, é um momento especial também para nós, professores. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande nesse momento festivo que nós recepcionamos todos vocês, né? Está apertadinho aqui, mas é um público qualificado. Nós optamos por não fazer num auditório grande, até para ficar mais aconchegante, né? Algo mais intimista, junto com o professor doutor Mário Frota, que vai nos abrilhantar aqui com seus conhecimentos, com essa troca de conhecimento. Tá? Então, uma alegria muito grande, junto com a graduação, né? Nós fazermos aqui o nosso primeiro evento integrado com a graduação, junto com o mestrado, aproveitando essa vinda do doutor Mário Frota, com os seus conhecimentos dentro da área do consumidor, que também vem ao encontro para nossas linhas de pesquisa dentro do mestrado, e ainda mais nessa quadrienal que nós estamos buscando, né, professor Rogério, professora Josiane e outros professores aqui também do mestrado, o impacto social, né? Agora a CAPES quer que a gente tenha um impacto social dentro da sociedade, né? Ou seja, que atinja
também, além dos acadêmicos, que a gente atinge a sociedade. E como que nós vamos fazer isso? É através do balcão da pessoa idosa, do balcão do consumidor, do Projeto Mulher, né, e de todos os nossos projetos de extensão que o mestrado se aliou também com os nossos alunos, né, que vão atuar nesses projetos também. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui é uma oportunidade hoje de abrir novos caminhos, né, novos conhecimentos. Aproveitem o professor Dr. Mário Frota. E também terminando aqui, antes de eu finalizar, um recadinho da Projosi, que os alunos que tenham relatório assinado pela organização do evento terão alguns pontinhos aí para ajudar na nota. Tá? Então, minha saudação a todos, obrigada pela presença e aproveitem a palestra. Professor Rogério. Obrigado, professora Adriana. O professor Urbano está lá no fundo, tem lugar aqui. Ainda temos lugares aqui na frente, com colegas do professor Urbano, né? E o Bernardo e os colegas também estão colocando ali as cadeiras para que todos possam acompanhar. Como a professora Adriana disse, esse é um evento conjunto para de mestrado e graduação. E cada vez mais, né, prof. Adri, é a nossa intenção de unir o mestrado com a graduação para que a gente possa fazer essa interação e essa troca de conhecimento, né, que o aluno da graduação possa também desfrutar daquilo que o nosso mestrado oferece. Estou vendo o Luca Gavião, né, que é nosso egresso, formou recente, e representa aqui a coordenadoria dos conselhos, né? É isso, né? Movimentos populares. Isso, então tá. Bem-vindo, Lucas. Luca, é um problema, né? Um tem S, outro não tem S. Então, né? Às vezes eu falo sobrando S. Bom, agradecer então a presença da doutora Rafaela, pode tomar o seu lugar. Pode ficar aqui também, né? Juntamente com a professora Adriana. Pode ficar aqui, sim, aqui. O senhor vai falar aqui de cima? Não sabe? Não decidiu ainda. O senhor é um consumidor indeciso? Então vem aqui para cima, professor, que daí todo mundo consegue lhe ver aqui. Isso. Está brigando com o ar, né? O professor tem sempre do outro lado, tem precisado da Maria. Sim. O professor Mário, pessoal, ele está no Brasil desde o dia 9 de março e tem feito uma verdadeira turnê. Ele chegou no Recife, do Recife foi a João Pessoa, de João Pessoa foi ao Piauí, do Piauí foi a Brasília, de Brasília a Goiânia, Goiânia São Paulo, São Paulo Rio Grande do Sul, né? Daqui vai a Curitiba, e de Curitiba vai logo ali em Belém, né? E depois ele volta para Coimbra, que é a sua cidade, né? Nós contamos até aqui, acho que eu vou entrar essa cadeira que é mais alta, professor, tá? Nós contamos até agora, tem 35 palestras, né? Hoje a gente teve na Escola IE, aqui em Passo Fundo, ontem tivemos em Soledade, fazendo a nossa aula magna para o nosso pessoal de Soledade, amanhã vamos estar a Carazinho. E é o momento, colegas, da gente saber o que está se tratando de um tema tão relevante, tão importante, que eu vou precisar de cola aqui, porque eu não sei todo o nome. Deixa eu ver aqui. Vou achar aqui. O professor vai falar sobre o direito de reparação na legislação europeia como forma de combater a obsolescência programada. Pessoal, tanto para o mestrado, mas como para a graduação, dessa fala do professor pode sair, né, professora Adriana, o trabalho de conclusão do curso. Tem ótimas dicas que o professor faz, e se vocês se ligarem, vocês podem ir construindo o seu trabalho final de conclusão do curso. No mestrado, o pessoal já tem, né, encaminhado suas propostas, seus projetos, mas sempre é bom. Então, com muita alegria, a gente recebe mais uma vez o professor Mário Frota, que é um grande amigo da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo, já esteve conosco em outras oportunidades, e a gente quer ouvir o senhor. Seja bem-vindo, como sempre, professor. Senhor diretor da Faculdade de Direito da Igreja Universidade de Passo Fundo, senhora presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Seccional
de Passo Fundo, senhora coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, senhoras e senhores estudantes, senhoras e senhores professores. É sempre com a alma extasiada que respondemos às exortações desta Casa do Saber e às expectativas dos seus estudantes, conferem uma aura especial a estes espaços. Evoco a memória de Mário Mateiro, que conosco teçou armas no sul de Angola, no então prestigioso Liceu Nacional Diogo Cão, no Planalto da Vila e na sua capital, a cidade do Lubango. E invoco a memória daqueles que, nesta casa, cumpriram o seu munus docente de forma exemplar. Creio que há sempre uma dívida de gratidão em relação a todos quantos contribuíram para que o saber, num dado momento, numa dada circunstância histórica, se sedimentasse como legado às gerações vindouras. O tema que nos traz à reflexão está intimamente associado à sustentabilidade. E há um pendão, há uma insígnia que carece de ser rememorada a cada passo. Se a humanidade pretender projetar-se, é forçoso, é indispensável, é imperativo que dê mais vida às coisas para dar mais vida à vida. A União Europeia, implicada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde 14 de abril de 1975, esboça programas, mas não são do que a expressão de políticas que tende a impor aos seus Estados-membros e hoje, com o êxodo da Grã-Bretanha, formam um número assaz interessante de 27. Ora, quando a União Europeia, no último programa quinquenal, em 2021, em 2025, que denominou Nova Agenda Europeia do Consumidor, estabeleceu 5 pilares fundamentais, 2 avultaram, que se prendem com o desenvolvimento tecnológico e a evolução operada em múltiplos domínios do viver cotidiano.
é de transformação digital. Neste segmento da era digital que nos domina e na transição ecológica, que firmamos propósitos para desenvolver um conjunto de estratégias para deixar o mundo isento de resíduos, de malformações e de sistemas que inquinam o viver das gentes. E definiu, a esse propósito, no que toca à transição ecológica, um sem número de estratégias. A estratégia do prato ao prato, num aproveitamento integral dos géneros alimentícios contra o desperdício. Um dos males da humanidade. Enquanto uns exaltam a abundância, outros vivem à míngua de alimentos básicos e precipitam a sua vida num verdadeiro calvário. Mas a estratégia da biodiversidade, e bem assim, a da poluição zero, a dos produtos químicos sustentáveis, com um leque de informações que permitam aos cidadãos não recorrer a produtos que, pela sua toxicidade, pela nocividade, causam sérias perturbações à saúde e à segurança individual. Mas também a estratégia de um consumo sustentável que visa conferir aos produtos, aos bens de consumo, maior longevidade. Mas ainda a estratégia do financiamento sustentável. Depois das quebras que se registaram em instituições de crédito e na falência das famílias que, de modo algo falacioso, investiram em produtos financeiros, se apresentaram de modo ruinoso. Mas ainda a estratégia da circularidade, da economia circular nas TIC, nas tecnologias da informação e da comunicação. E bem assim, a de têxteis sustentáveis. Ainda há dias, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, conclamava os países a que não enveredassem pela moda não sustentável, porque estavam a causar profundas transformações climáticas por não haver uma base de sustentabilidade. A estratégia dos têxteis sustentáveis também se inscreve nesta pauta. E ainda a estratégia largamente conseguida
do carregador universal. Bilhões de toneladas de resíduos em resultado de, para cada um dos modelos de celulares à nossa disposição, haver um modelo específico de carregador, o que levava as empresas a fidelizarem desse modo bizarro os consumidores às marcas, não podendo haver, efetivamente, carregadores universais. E a União Europeia conseguiu, desta forma, eliminar resíduos consideráveis, toneladas e toneladas, milhões e milhões de toneladas de resíduos através de uma medida algo elementar. Mas tudo isto tem tradução no quotidiano. Repare-se, diz o Comissário da Inovação e da Competitividade Europeu que, se prolongarmos em 5 anos a vida de determinados produtos, conseguiremos uma redução de 12 milhões de toneladas equivalente CO2. O mesmo é dizer, reparem nos números, que dessa forma se retirariam das rodovias 15 milhões de veículos automóveis movidos a combustíveis fósseis. Reparem nos números. 12 milhões de toneladas de equivalente CO2. 15 milhões de veículos automóveis que deixariam de estar em circulação. E quando vemos, designadamente nas estradas do Brasil, veículos que são autênticos ataúdes rolantes, como dizia Ralph Nader em 1966. E eu perguntarei, sabem o que são ataúdes rolantes? Têm a consciência do que isso é? Quem é que se aventura a responder-me neste diálogo que eu começo a partir de agora a entabular convosco? Eu não gosto das alturas, professor Rogério da Silva. Eu tenho que descer à altura do povo. Quem é que sabe o que são ataúdes rolantes? Ataúdes rolantes não é o CO2? Não. Não é o CO2 que tinha nos combustíveis de antigamente, que trazem CO2 para os dias de hoje? Vamos traduzir por miúdos. O que é um ataúde? É um caixão. Um ataúde é um caixão, meus amigos. E o que quer dizer rolante? Rola. Os carros em mau estado de conservação ou manutenção, como dizia esse campeão do civismo nos Estados Unidos, Ralph Nader, que afrontou a General Motors Corporation, os ataúdes rolantes, os caixões com rodas que eram os carros, que
não ofereciam condições de segurança no mercado deviam ser retirados. E isso valeu-lhe um processo que a indústria automotiva lhe moveu. Ora, se nós tivermos em mente que é indispensável ter a consciência das consequências nefastas que os veículos em circulação podem causar não só àqueles que os tripulam, mas àqueles que circulam nas rodovias, nas estradas, nas autoestradas. E a atitude pecaminosa dos governos que mantêm as estradas em tão mau estado que podem proporcionar a morte mesmo aos mais cautos, quer significar que aqueles que têm maiores cautelas, como ainda ontem, a caminho de Soledade, ocorreu um acidente de proporções significativas. Se nós não formos, enquanto cidadãos, exigentes ao ponto de impor a quem nos governa que utilize nas melhores condições os impostos e contribuições com que somos onerados para que os serviços de interesse geral, os serviços de interesse económico geral, os serviços públicos essenciais, da água às rodovias, da saúde à educação, sejam prestados de modo exemplar, eficiente, como cidadãos estamos a negar-nos. E quando circulamos diariamente pelas estradas, devemos efetivamente lançar um grito de alerta, porque as estradas, tal como se apresentam, isto não é necessariamente consequência da tempestade que se abateu sobre este sacrificado Estado. As estradas, tal como se apresentam, são também um caminho direto para um obituário, para a morte, para o luto. E é preciso termos consciência, enquanto comunidade de elite, de que é preciso alterar este estado de coisas. Quando nós pensamos que se um número restrito de bens puder ter uma maior longevidade, uma vida mais longa, por hipótese, se houver economia no abastecimento de água às máquinas de lavar louça ou às máquinas de lavar roupa, num dado quadro, a Europa estima que poupar-se-á até 2030, em 5 anos, o equivalente a 700 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente ao consumo de energia primária de um país como a Dinamarca, e a uma poupança que é suscetível de ir de 285 a 300 euros per capita ano, só neste segmento. O
que é algo de significativo. Se, no entanto, nós pensarmos em situações como, antes de os iPhone na Apple, os modelos 6, 7, SE terem sido objeto de alteração e os transformou em mais lentos ou em inoperativos, chegaremos à conclusão que isto corresponde a uma estratégia das Big Tech que visa tornar obsoletos, antiquados, fora de moda, os equipamentos que, entretanto, anos antes, puseram ao alcance dos consumidores e que são excessivamente onerosos, muito caros, o que obriga os consumidores a abrir os cordões à bolsa para adquirir ou novas baterias ou novos equipamentos. A França, na sequência de 2 anos de investigação acurada, criteriosa, rigorosa, chegou à conclusão que, por virtude destas transformações, nestes 3 modelos, nestes 3 sistemas operacionais, os consumidores viram agravada a sua fatura porque tiveram ou de comprar novas baterias ou de comprar novos equipamentos. E puniu, condenou a Apple norte-americana a uma coima unitária de 25 milhões de euros. Uma das Big Tech do Sr. Elon Musk, neste momento, sob a viseira da Comissão Europeia, está em vias de ser objeto de uma sanção, pasmem, que é suscetível de atingir 900 mil milhões, para vocês, 900 bilhões de euros. Para nós, 1.000 milhões. A vossa escala de grandeza é a americana. Bilhões. 900 mil bi, ou 900 bilhões de euros. Ora, o que sucede é que os smartphones da Samsung, em Itália, teve um comportamento análogo e as autoridades de defesa do consumidor e da concorrência infligiram à Samsung uma multa de 10 milhões de euros. E agora vem a pergunta. Quando se pensa na vida de um dado produto, a interrogação põe-se: quanto é que dura, em regra, segundo padrões de normalidade, um celular? Quem é capaz de arriscar um número? Quanto é que, em rigor, dura ou deve durar um celular? Alguém tem ideia? 45 anos. 45 anos. Alguém quer contrapor outro número? Está um colega vosso a dizer 45 anos. 5 anos.
5 anos? 160. Corrigiu? Foi o amigo que falou nos 45? 5. Ah, 5. Portanto, 5 anos. Quem dá mais? 160. 160? Isso. 160. Na natureza, depois que tira na natureza e 160 anos para recompor. Não falta de composição, querida. Falo do tempo que deveria durar. 12 anos. 12. 12 anos. Bom, eu não vou estar a disputar dados. Vou facultar-vos, vou dizer-vos que um estudo do Gabinete Europeu do Ambiente, afeto à Comissão Europeia, dá até um leque muito significativo. De 25 a 232 anos. De 25, repito, para os ouvidos que não puderam ainda captar, a 232 anos. Mas agora, com base nestes dados, vou formular outra questão. Qual é, efetivamente, a vida útil entre aspas de um celular? Um ano? 3 anos, diz esse gabinete, efetuou uma pesquisa aprofundada. 3 anos. E isto põe no problema de saber em que termos devemos lidar com as coisas para que o tempo de vida útil de um produto se aproxime do limite que a cada um dos modelos de uma dada marca e de uma dada espécie se deve, na realidade, considerar. Uma observação liminar, isto é, uma observação que antecede aquilo que nós podemos vir a dizer. Há 2 direitos consignados, em princípio, na legislação avulsa e esparsa da União Europeia, e ao menos um deles com assento no Código de Defesa do Consumidor. A assistência técnica e a disponibilidade desses acessórios sobressalentes que garantam os produtos através de operações de reparo, como vocês dizem, de reparação, como nós dizemos, na língua que se cultiva na outra riba do Atlântico, naquele retângulo, dizem ser um jardim à beira-mar plantado, Portugal. Reparo aqui, reparação acolá. Vamos ver. Vocês não têm um padrão no Código de Defesa do Consumidor. A União Europeia estabeleceu agora, de modo TCA uniforme, este padrão. 10 anos em princípio, após o lançamento no mercado do último daquele modelo que terá sido já produzido noutro tempo e lançado, por conseguinte, ou posto à disposição dos consumidores. 10 anos a partir do último dos modelos lançados no mercado. O que quer significar que
se o primeiro dos modelos surgiu em 2010 e se o último surgir em 2020, a partir desse instante, contam-se 10 anos para se poder proporcionar aos bens maior vida. O professor Rogério da Silva enunciou, no título genérico desta comunicação, deste meu dialogar convosco, o direito à reparação na Europa. O direito à reparação, o direito ao reparo, terá sido, tempos antes, por razões outras, é facto, desencadeado nos Estados Unidos por uma associação, iFixit, seu nome, que o que pretendia era retirar das mãos das oficinas de reparação dos concessionários de marca a exclusividade, o monopólio de serem eles a reparar. E vejam, em 4 de junho de 2022, conseguiu-se dar o primeiro passo que alguns entenderam dizer que, tal como Neil Armstrong, que era o primeiro passo em relação à reparidade ou à reparabilidade, porque se retirou aos monopólios em Nova Iorque, porque se trata de um ato regulamentar do Estado de Nova Iorque, sede das maiores empresas de tecnologia, esse direito exclusivo que tinham. Em que termos? Facultando aos consumidores, às oficinas de reparação ou de reparo, livros de instruções, ferramentas adequadas que eles guardavam ciosamente para si e peças, acessórios sobressalentes. Mas aí, porque esta instituição que agregava pequenas oficinas pretendia realmente quebrar o monopólio e entrar no negócio. A Europa estabeleceu uma grelha de 10 produtos. Das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e de secar, às máquinas de lavar louça, aos televisores, aos ecrãs digitais, aos suportes de tecnologia digital, até aos equipamentos de soldadura. Estabeleceu uma plataforma através da qual se dava a saber aos consumidores quais eram as empresas capazes de proceder às reparações. Mas diz mais, que tem de haver um diálogo, uma comunicação permanente entre as instituições, em jeito de cooperação, os Estados-membros, com acesso dos consumidores a toda essa informação, porque sempre que tal ocorra, possam dispor de meios para dar mais vida às coisas que estão em vias de extinguir a própria vida. Essa diretiva, que é uma norma europeia que tende a ser transposta para as legislações dos Estados-membros,
não está ainda em vigor. Sei que há um PL no Congresso que, seguindo para e passo a orientação europeia, pretende introduzir essas medidas no mercado. Mas o problema põe-se agora nestes termos. Será que reparar é mais barato do que substituir? Não sei o que pensam em concreto da questão, mas sei que uma pesquisa realizada há não muito pela Globo News referia que 66% dos brasileiros entendem que não vale a pena reparar, porque afinal é mais caro do que substituir. Porque o drama da substituição é que os aparelhos substituídos vão engrossar os resíduos multitudinários aos milhões que os países, por vezes, os mais dotados financeiramente, negociam com os países menos desenvolvidos, removendo todo o lixo para esses países a troco de uma esmola que muitas vezes é pouco significativa. Isto põe um problema de solidariedade dos países, da humanidade. Nós não podemos, de nenhum modo, pretender o sol na eira e a chuva no nabal. Não sei se vocês conhecem este aforismo popular. O sol na eira e a chuva no nabal. O que quer significar que queremos sempre o melhor, sem cuidar das consequências negativas que qualquer um dos processos pode vir a acarretar. Por conseguinte, quando não se harmonizam os preços no mercado, se não houver peças de recompletamento acessíveis a preços realmente adequados, permitam uma reparação que fique mais em conta do que um produto novo, enquanto essa consciência não morar em nós, nós não teremos quaisquer resultados positivos. E este é o dilema. Nos Países Baixos, a antiga Holanda, em jeito de... Os mais novos já não se lembram disso. Não sei se os mais entrados na experiência se recordam, e vou fazer uma pergunta ao professor Norberto, da Mecânica Popular. E era uma revista norte-americana que nós recebíamos em Angola, e eu creio que havia também em circulação em Portugal. Eu até estava convencido, é certo que eu sou muito mais novo do que vocês, mas estava convencido de que elas eram adaptadas em português do Brasil e iam depois para todas as colónias portuguesas por esse mundo fora. Mecânica Popular, que ensinava inclusivamente a reparar. E ensinava todos os truques para que se não desperdiçassem os bens numa tecnologia ainda que incipiente, que já pronunciava novos ares, novos ventos, novos horizontes. E
falei-vos da Holanda, ou por outra, dos Países Baixos. Nos Países Baixos há cafés oficina. Assim como apareceram em muitos cafés, um pouco por todo o mundo, os cafés punham à disposição das pessoas computadores pessoais ou de outro tipo, para que cada um, se o entendesse, pudesse utilizar, muitas vezes contra remuneração. Neste caso, a ideia é a de proporcionar a todos e a cada um, de forma graciosa, isto é, sem que as pessoas tenham de despender o que quer que seja para aprender e para se ensaiarem na reparação, no reparo dos seus eletrodomésticos, e esses cafés oficina, essas boates de reparação, estão a ser vulgarizados lá e são dados como exemplo a todos. O certo é que, se nós não encetarmos este movimento, corremos, na realidade, o risco de não lograr qualquer efeito nas medidas que visam dar mais vida às coisas para dar mais vida à vida. E, a esse propósito, quando se fala de obsolescência, a obsolescência pode ser precoce ou prematura ou programada ou planejada. A precoce ou prematura é a que resulta da fragilidade dos materiais, das matérias-primas que integram os produtos. A planejada é aquela que, de caso pensado, obriga a que os produtos sejam lançados no mercado já com a previsão de que se tornarão antiquados, se tornarão insuscetíveis de uso, se tornarão obsoletos passados poucos anos. A isto se chama obsolescência programada. Com que efeito? O efeito de ampliar significativamente os réditos, as receitas dos fabricantes, dos distribuidores, dos varejistas. Isso hoje é proibido na Europa. Desde 27 de novembro de 2019, por uma diretiva, que é uma lei que carece, como disse, de ser transposta para cada um dos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, mas que entrou em vigor em 28 de maio de 2022. A França, por exemplo, para além de considerar também como é algo que cabe no espírito da norma, todo e qualquer software que torne inoperativo um qualquer sistema também cai na alçada da obsolescência programada ou planejada. A França tem um tipo legal de crime que culmina com prisão de 2 anos, não até 2, de 2 anos, quem lance mão da obsolescência programada para obter lucros ilícitos, para se locupletar injustamente. E uma multa de 300.000 euros por produto. Outros ordenamentos têm a proibição e têm outros tipos, outras molduras, porque a União Europeia não estabelece uma moldura específica em geral. Deixa isso ao critério dos Estados-membros.
Portanto, vejam que tudo isto evolui. O Brasil não está em condições de responder a estes desafios nos tempos que correm. Obsolescência programada, eu costumo dizer que é como se o produto que é lançado no mercado e que é normalmente acompanhado de um livro de instruções, tivesse mais que isso uma certidão de óbito do próprio produto. A dizer, este produto está programado para viver 2 anos. Este produto morre. Daí a tal certidão de óbito dentro de 2, 3 anos. Como se diz dos tais smartphones que, tendo uma vida programada de 25 a 232 anos, a vida útil, afinal, é de 3 anos. Já me estão a pressionar, trouxeram-me de tão longe e não querem que eu conclua isto com chave de ouro. Estão efetivamente a desafiar a minha garganta. Há ali um preposto que me já está a dizer, mas eu queria só lançar-vos outro desafio. Não, quando eu deambulo por este Brasil e pergunto qual é a garantia das coisas móveis, duráveis ou duradouras, tal como o Código de Defesa do Consumidor a prescreve. Muitos não sabem. Outros dizem 90 dias. E um antigo diretor executivo do PROCON de São Paulo, no célebre congresso a que Vossa Excelência presidiu à mesa de abertura, com a Cláudia Lima Marques, com a Ada Pellegrino de Rinova, com o Oliveira Ascensão, em que ano foi? 2012. Em 2012, o Paulo Góes dizia-me, estava na assistência, e ele dizia-me, professor, por que na Europa, nesse momento, tem 2 anos de garantia os bens de consumo móveis e no Brasil são 90 dias? Eu, do alto da minha ignorância, disse, porque os brasileiros são pouco reivindicativos. Às vezes parece que é assim. É certo que hoje a Europa tem, depois de uma diretiva de 2019 que entrou em vigor no 1º de janeiro de 2022, uma garantia mínima de 2 anos. Uma garantia de 3 anos só em Espanha, na Suécia e em Portugal. Os outros países mantiveram, podendo ampliar, mantiveram os 2 anos. Porque antigamente os 2 anos eram iguais para todos. Não se podia nem baixar, nem subir. Mas há juristas conceituados no Brasil, com base num acórdão de 22 de novembro de 2018, subscrito, relatado pela ministra Fátima Nascimento, a dizer que esses 90 dias são um prazo decadencial. Uma vez verificada uma não conformidade, um vício, uma avaria, o consumidor tem 90 dias para denunciar. Porque a garantia é aferida em função da vida útil do produto. Mas ninguém sabe qual é a vida útil do produto. E diz, isto é deixado ao livre-albedrio. Livre-albedrio, dizem os amantes da língua, os diletantes. Livre-albedrio é o livre-critério, é o livre-arbítrio dos juízes. Então, o juiz no juiz diz que, por exemplo, um automóvel
tem 7 anos, naquele modelo de vida útil, e lá no AIOPOC o juiz titular do juizado especial diz que são 14, em que é que ficamos? O certo é que eu ainda ontem aventuradoras no Brasil é 90 dias. Há, de resto, um artigo muito bem articulado do desembargador Marcos da Costa Ferreira, que sai no próximo número da revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, que estabelece de modo metódico, sistemático, toda esta problemática. Porque no Brasil, 34 anos depois do começo de vigência do Código de Defesa do Consumidor, ainda ninguém sabe ao certo qual é a garantia dos bens móveis duradouros quando há pessoas de renome a dizer que são só 90 dias e outras, designadamente, as decisões de ministros do do Superior Tribunal de Justiça, a afirmar que é a vida útil do produto que serve de base à definição da garantia do Brasil. Amigos, agora sim, é importante que tu por um lado, das alterações significativas que há que introduzir para que o Brasil não fique órfão de um código que se sedimentou, estagnou nos anos 90 do século passado. É preciso que um movimento emergente da sociedade civil, dos académicos, daqueles que lidam cotidianamente com o direito do consumidor, resgatem de novo a cidadania no Brasil, porque nós não queremos o Brasil com cidadãos de segunda, quando o Brasil é uma potência e este país continente merece mais. Deus proteja o Brasil. O Mário sempre traz muitos desafios. Essa questão da garantia é um desafio muito grande a ser discutido e estabilizado no Brasil. A gente tem as pessoas que estão aqui desejam fazer, por favor, pode se manifestar. Ali. Micael, vai, Micael. Quer falar no microfone, Micael? Antes de não precisa, eu posso falar. Tem boa voz? Eu queria dizer que a palestra do professor foi maravilhosa, muito boa, sua fala, e que a dúvida que eu gostaria de fazer é que, seguindo essa linha que o senhor tratou, da sustentabilidade, das relações atuais, essa questão da reparação, o senhor acredita que a forma que hoje o consumo acontece entre o consumidor e quem está vendendo, e essa ideia que é passada de que quanto mais novo o produto, ou quanto melhor o produto, passa também essa questão do status social, ela se atrela a isso, da questão do dado que o senhor trouxe, que o Brasil prefere substituir do que reparar? Parece que a razão que subjaz a essa conclusão, 66,6%, está não na circunstância de se pretender novo, mas na de se pagar menos do que custa uma reparação. Porque se a reparação custa 100 e um produto novo custa 75, a pessoa naturalmente prefere comprar novo do que mandar reparar. Porque ninguém tem também, assim, a bolsa tão cheia de notas e os celulares tão cheios de Pix que possa deitar dinheiro à rua. Portanto,
A razão é só essa. Por isso é que a União Europeia, e a União Europeia não conseguiu ainda dar a volta, pretende que os produtos cheguem cedo, até estabelece que para o recomportamento dos produtos o fornecedor tem 15 dias para os entregar após as encomendas e pretende-se que haja de concorrência permitam estabelecer preços mais baixos e também as peças de recompletamento, os suplementos, os acessórios, aquilo que é indispensável para que as reparações, os reparos, se façam sem grande atraso. Há uma outra coisa também que está aqui em causa, e, por exemplo, a lei portuguesa já estabelece, é que se eu mandar fora da garantia dos 3 anos em Portugal, dos 3 anos em Espanha, dos 3 anos na Suécia e dos 2 anos nos outros 24 Estados-membros, se eu, fora da garantia, mandar reparar, eu tenho também uma garantia de 3 anos pela reparação, tratando-se efetivamente daquele ponto específico do bem de que se trata. Se for outro ponto, não tenho garantia. Mas se eu tornar lá com a avaria que é resultante da deficiência da reparação, eu tenho uma garantia de 3 anos. E isso é vantajoso. Mas os consumidores também na Europa não sabem que isso acontece, porque se 15 dias depois voltarem lá a reclamar da avaria, e se lhes for apresentada uma fatura para pagar dos trabalhos da segunda reparação, os consumidores pagam, e para usar uma expressão popular, pagam e não bufam. Nem tergiversam, nem pestanejam, pagam. Quando não têm que pagar. Porque isso está dentro da garantia de 3 anos. Aproveitando para registrar aqui a presença do nosso vice-diretor, o professor Giovanni Corralo. Ele não chegou atrasado, tá? A gente vai ter as horas de atividades complementares. Ele estava lá atrás, escondido, então não se preocupe com isso. Registrar também a presença do vereador Felipe. O vereador esteve conosco hoje na Câmara de Vereadores, prestou uma linda homenagem ao professor Mário Frota. É um prazer também poder recebê-lo aqui, vereador. Que bom que o senhor está conosco aqui. E também está a presença do ex-vereador e também amigo da casa de longa data, né, Gustavo Luiz Pinelli, que está numa versão mais jovem. Estava caminhando. É isso aí. Pessoal, mais perguntas? Gostaria de fazer uma pergunta. Fábio, por favor. Me interessa muito sobre a obsolescência programada. Entender como a Europa trata, afinal, a todo momento que a gente pensa em limitar, principalmente a tecnologia, né? Programas novos, sistemas novos, se tem grandes discursos sobre o impedir a economia, né? Impedir que a economia progrida, que ela cresça, né? Que ela continue se movimentando, continue gerando cada vez mais riqueza. Então, essa é uma pergunta. Como a Europa lida com isso? Quando ela determina que determinado produto, ou melhor, determinado bem material não pode sofrer uma alteração. Determinado programa de celular não pode sofrer uma alteração, pelo menos por um tempo mínimo de 2, 3 anos. Diante dessa força, né, desse poderio desenvolvido das Big Techs. Os Estados Unidos, nesse particular, com a abertura que se operou a partir de 4 de junho de 2022 no estado de Nova Iorque, é, afinal, aquele em que se cediam as 4 maiores insígnias das tecnologias da informação e comunicação
o que pretenderam foi, a esse propósito, visar os monopólios. Mas a Europa, ao estabelecer, como eu signifiquei, um prazo, em princípio, de 10 anos, a partir do lançamento do último dos modelos daquela marca, pretende uma razão de compromisso. Isto porque eu tive uma arca congeladora vertical, não é uma geladeira, como vocês denominam, nós em África chamávamos de forma mais simples geleira. Na Europa, frigorífico é a geladeira. A arca congeladora visa exatamente preservar de modo longo os alimentos no frio. Eu tive uma arca congeladora por 32 anos. Uma Bosch alemã, autêntica, genuína. A Bosch depois abreviou as tecnologias, cometeu empresas que fabricavam para distintas insígnias e o produto despencou. A qualidade veio por aí abaixo. Eu tenho, de modo consequente, ou talvez por falta de maravedis eram aquelas moedas antigas. Eu tenho um Skoda Superb, para falar na primeira pessoa, em que o casal Rogério da Silva, neste último Natal, andou por toda a parte com 22 anos. Será que aquele modelo, que foi o primeiro, que foi de imediato substituído, terá de ter só 10 anos de vida, a partir dos quais se torna obsoleto? Não. E eu continuo a ter peças disponíveis para que o veículo, que nem tem tido oficina, continue em circulação. Este compromisso da Europa permite, por um lado, garantir o desenvolvimento e a inovação. O que a Europa pretende é que se não freie, ao contrário do que sucede nos Estados Unidos, em que, em princípio, mesmo no que toca aos sistemas de inteligência artificial, para além de sistemas que relevam do plano ético normas de conduta, não quer regulamentar os sistemas, tal como a Europa o fez o ano passado, para não sustar, não fazer cessar o desenvolvimento. Aliás, dizia-se com algum humor que os Estados Unidos produzem em espiral. A China também. O Japão na mesma esteira. A Europa regulamenta. O que é, no mínimo, estranho. Mas há, pelo menos, esta razão de compromisso para que se não suste, para que não cesse exatamente a evolução, o desenvolvimento e a inovação tecnológicos. Esse é o ponto fulcral. Pessoal, com certeza a gente teria inúmeras perguntas para fazer o professor Mário, devido ao adiantado da hora, e também o professor precisa descansar, porque ele está numa maratona, né? Então a gente precisa... Aqui até a meia-noite. Depois eu vou ter que responder para Portugal, né, professor? Só gostaria de registrar a presença do vereador Filipe Manfroy. Seja bem-vindo, vereador. A casa sempre está aberta ao senhor. Agradeço professor aqui pelo convite, professor Rogério. Uma honra estar aqui nessa noite, né? Hoje tivemos a oportunidade de homenagear o professor
Mário Frota na Câmara de Vereadores, né, com a distinção da honra ao mérito por todo o seu legado, sua história, contribuição para a formação do Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil. Então, parabéns mais uma vez, o senhor encantou a todos lá na Câmara de Vereadores. Fico lisonjeado de estar presente aqui. E um abraço especial a cada aluno da graduação, da pós-graduação aqui do Direito, que estão tendo a oportunidade hoje de conversar com o professor Mário Frota. Parabéns à instituição, parabéns ao Aniversário São Segundo por essa oportunidade de colocar o professor Mário aqui falando dos seus conhecimentos para os alunos. Muito obrigado. A gente agradece, vereador. Eu vou pedir agora para que a professora Adriana e o professor Norberto façam a entrega de uma lembrança do professor Mário. Deixa eu ver se eu não vou trocar aqui. Tá? Hoje nós já fizemos confusão, né, professor? A professora Adriana, nossa coordenadora, e o professor Norberto está aqui fazer a entrega ao professor Mário. O Lucas está lá, né, Lucas? Já fizeram as fotos, Lucas? Vou pedir também que o nosso vice-diretor, o professor Giovanni, juntamente com a doutora Rafaela, o presidente da comissão da OAB, e o vereador Felipe, faça uma entrega, faça uma homenagem também ao nosso, cadê? Saúl Spinelli. Tá? O Saúl, de longa data, ele é vereador, mas de longa data ele nos auxilia nos projetos do Balcão do Consumidor, nos projetos da Faculdade de Direito de Extensão, né? E é uma trajetória muito, muito grande que o Saúl vem conosco, desde a aprovação do Código Municipal, que o professor Giovanni também tem uma participação muito importante, né? Porque ele era, na verdade, já nem sei qual era o cargo que tu fala, sim, mas tu era o chefe lá da prefeitura. Eu só quero dizer o seguinte, eu não vim preparar para receber homenagem, muito menos participar da mesa. Mas era essa a surpresa. Então, o vereador, o professor Giovanni e a doutora Rafaela fazem a entrega dessa homenagem ao Saúl Spinelli também. Vocês fazem as fotos ali para nós. Então, vamos ficar numa foto, senão vamos dizer que a gente não fez homenagem. Então, Adriana. Pessoal, essas homenagens aqui, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa de um grande grupo de pessoas, o vereador Saúl, o vereador Felipe, a OAB, os colegas professores, os funcionários da casa, os nossos alunos da graduação e do mestrado, enfim, todo mundo trabalha para que a gente possa entregar o melhor resultado, a melhor formação jurídica, seja no nosso mestrado, seja na formação para os nossos alunos. Então, muitíssimo obrigado à presença de todos. Está encerrado esse evento. As turmas agora retornam com seus professores, o pessoal do consumidor público também, né? E a gente conversa mais um pouco em sala de aula, tá bom? Boa noite a todos, obrigado pela presença também do público externo que está aqui.